Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos aqui ao nosso webinar. Peço desculpa por este atraso, estamos aqui a tentar resolver uma questão técnica, mas entretanto vamos começar, até porque já temos aqui muitos participantes. Obrigada a todos os que se juntaram a nós e que mostraram o seu interesse neste webinar. Este webinar, como sabem, é uma parceria entre a Unity e o Santander, e antes de mais agradecemos também aqui a disponibilidade e a parceria com o Santander para organizarmos este webinar, que acreditamos que é bastante relevante para as empresas, por tocar aqui nestes temas dos benefícios fiscais e de que forma é que as empresas podem usufruir destes instrumentos para maximizar aqui a sua fiscalidade e reduzirem o IRC a pagar, que é um tema que preocupa sempre as empresas e a área financeira. Portanto, eu queria só deixar a nota de que esta sessão está a ser gravada, portanto, caso alguém tenha alguma restrição, depois deem-nos essa nota, não liguem as câmaras. Nós vamos gravar para que depois possamos disponibilizar o webinar para quem não possa estar presente ou quem queira rever, isto depois vai ficar no nosso site e a ideia da gravação é mesmo essa. Queria também reforçar que esta sessão é para ser dinâmica e, portanto, é para ser aqui também um momento em que tenham a oportunidade de esclarecer todas as dúvidas que tenham sobre os vossos negócios, sobre os vossos projetos em concreto. Portanto, quer ao longo da sessão, quer depois no final, estejam à vontade para colocar questões. No final vamos ter mesmo um momento específico de perguntas e respostas, mas ao longo da sessão, se virem que têm uma dúvida concreta e que é relevante naquela altura, estejam também à vontade para colocar questões. Posto isto, começo então a apresentar os meus colegas que farão hoje a apresentação. Portanto, temos o Carlos Silvério, que é consultor financeiro e fiscal, que vos vai falar essencialmente sobre o REFAI. O Carlos tem já aqui uma vasta experiência nesta área dos benefícios fiscais e não só, mas hoje o que eu traz aqui é, de facto, o seu conhecimento profundo na área do REFAI. Depois, a Sofia Soares, consultora de ID, que vai ajudar a desmistificar aqui um bocadinho todos os mitos, passo a repetição, à volta do CIFID, sobre o que é ID, o que é que não é, setores, que tipo de projetos é que podem ou não ser aqui enquadrados. Posto isto, passo então a palavra, desejo um bom webinar a todos e até já. Bom dia a todos e obrigada pela presença de todos. Então, e no seguimento do que a colega Inês disse, vamos então aqui abordar um bocadinho o CIFID, que é o Sistema de Incentivo Fiscal à Investigação e Desenvolvimento Empresarial. Perceber aqui um bocadinho, também aqui, além de desmistificar aqui um bocadinho a questão da investigação e desenvolvimento, perceber aqui um bocadinho as regras básicas do mesmo e perceber se efetivamente é para a nossa empresa, porque se calhar ouve-se muito falar no CIFID, mas depois, e vamos ver mais à frente, poderão ficar admirados que depois é um benefício que é pouco utilizado. Daí ser importante ainda ser falado e perceber aqui melhor o mesmo. Então, começando aqui um bocadinho pelo básico do CIFID, e se calhar podem-se perguntar, ok, estou aqui, e será que este benefício é efetivamente para a minha empresa? Pronto, deixar claro que o CIFID, se calhar não é se calhar, é o benefício fiscal mais abrangente, ou seja, é agnóstico do setor e da dimensão da empresa. O que é relevante é que exista despesas em investigação e desenvolvimento. E que tipo de despesas é que são essas em investigação e desenvolvimento? São as despesas que muitas vezes as empresas têm, que em ideia oculta, e vamos perceber aqui um bocadinho como tentar encontrar ID, investigação e desenvolvimento oculta nas empresas, que os seus recursos humanos perdem horas a fazer essas atividades de investigação e desenvolvimento. E então é um benefício, sobretudo, que aqui ajuda a recuperar o investimento salarial, porque tem a ver com muito das horas alocadas dos recursos humanos. Depois, também temos aqui uma rúbrica que também é elegível de custos de funcionamento, ou seja, materiais, matérias-primas, aqui os FSEs, que também são gastos e é algo indireto. Então, essas despesas também são elegíveis neste benefício. É uma rúbrica que depende diretamente da rúbrica dos recursos humanos,
ou seja, é até 55% das despesas com os recursos humanos. Depois, às vezes, temos que comprar algum equipamento específico para desenvolver determinado projeto, e as amortizações durante o período de utilização, no projeto também são elegíveis aqui neste benefício. Além como custos com registro e manutenção de patentes, aqui também a questão de certificação e daí também são outros custos elegíveis. No entanto, estamos a falar de um benefício que é sobretudo, ou está relacionado sobretudo com os custos em recursos humanos. Pronto, sintam-se à vontade para irem colocando questões, mas pronto, aqui importante é reter a mensagem que, afinal, aqui o CIFID, ou a questão de, será que a minha empresa tem um CAI que é elegível? Certamente sim, porque é independente do CAI e do setor. E este benefício, aqui falando um bocadinho de quanto é que pode ser o apoio deste benefício, pode ser até 82,5% da despesa em investigação e desenvolvimento, ou seja, é um benefício para o qual temos sempre uma taxa base de 32,5%. Imaginemos uma empresa gasta ou é apurado um investimento em investigação e desenvolvimento de 100 mil euros, terá sempre um benefício de 32.500 euros. E depois poderá haver aqui uma majoração, 50% do acréscimo da despesa realizada no ano face à média dos 2 anos anteriores. Por exemplo, uma empresa que este ano, ou seja, no ano fiscal 2025, vai submeter a candidatura ao CIFID pela primeira vez, como a média dos anos anteriores é zero, vai ter aqui o acréscimo de 50%, irá usufruir automaticamente da taxa de 82,5% da despesa em investigação e desenvolvimento. Ou seja, estaremos sempre aqui a falar de uma despesa entre 32,5% até 82,5%. Pronto, como curiosidade, esta questão da taxa incremental dos 50% é porque é um benefício que está feito, sobretudo também para aqui, para que as empresas cada ano investam mais em investigação e desenvolvimento, porque é muito importante até para aumentar a sua competitividade. Ou seja, se mantivermos um investimento em ID sempre, por exemplo, todos os anos de 100 mil, vamos acabar por, no terceiro ano, só usufruir da taxa base de 32,5%. Mas se aqui existir um incremento da despesa em investigação e desenvolvimento, vamos estar sempre aqui a beneficiar daqui do benefício do acréscimo dos 50% do acréscimo da despesa. E pronto. Portanto, é um benefício que tem aqui taxas relevantes e que permite recuperar o investimento em ID, que por vezes achamos nós que foram horas perdidas até encontrar a solução, mas que há aqui alguma forma e há aqui um benefício que permite então fazer essa recuperação, ou ajudar a recuperar e até para voltar a reinvestir, porque sabemos que é crucial as empresas cada vez serem mais competitivas e como é que muitas vezes é essa competitividade. É através da inovação, aqui melhorar os seus produtos, serviços, e isso pode ser então aqui apoiado neste benefício. No entanto, se calhar, às vezes podem-se questionar muito aqui, ou se calhar o termo investigação e desenvolvimento pode trazer aqui muitas dúvidas e suscitar aqui, ok, não, eu não faço, ok, a minha empresa não faz investigação e desenvolvimento, porque, por um lado, já vimos que é agnóstico do setor e da dimensão. Ótimo, mas se calhar depois aqui temos a ideia de, ok, mas se calhar é só para empresas de que têm grandes laboratórios, só de empresas de desenvolvimento de software, de IT, pronto, e queríamos aqui também desmistificar isso e que não, a investigação e desenvolvimento não usa apenas bata branca. Tipicamente até a ID em Portugal, a investigação e desenvolvimento em Portugal, especificamente no caso deste benefício fiscal, o CIFID está muito mais ligada à resolução de problemas que as empresas vão encontrando na sua atividade no dia-a-dia do que à ciência pura. Claro que quando falamos em ciência pura, obviamente se calhar estamos logo a falar de investigação e desenvolvimento, mas há aqui muitas outras formas
que também é considerado investigação e desenvolvimento. De um modo geral, este benefício, ou seja, não quer beneficiar apenas quem inventou a roda, ou quem inventa a roda, mas sim, se calhar, quem faz uma roda um bocadinho mais leve, uma roda com materiais mais sustentáveis, ou que uma roda com um material mais resistente, uma roda que, ou seja, aqui, o que quero mostrar aqui com este exemplo é que, lá está, não precisa de ser aqui uma inovação, uau, mas sim alguma coisa a melhorar. Por exemplo, se estamos a falar, imaginemos no setor alimentar, estamos aqui a falar num bolo, tipicamente usamos sempre os mesmos ingredientes, mas surgiu aqui uma nova farinha, porque agora também, pronto, também poderá ser algo e comum, surge uma nova farinha e eu quero começar a fazer o mesmo bolo, ou seja, a ter as mesmas características, mas com outro ingrediente. Eu não sei como é que vou fazer para obter as mesmas características com um ingrediente novo. Vou ter que aqui perceber que quantidade é ideal, se vou ter que se calhar até adicionar novo ingrediente, ou adicionar mais ingredientes daqueles que já utilizo. Pronto, isto aqui pode ser, é um exemplo assim muito básico, mas estamos a falar também de investigação e desenvolvimento. Isto é para vos mostrar que, se calhar, e para vos fazer, se calhar, pensar um bocadinho que, ok, se calhar eu até no dia a dia vou tendo aqui estes problemas e vou tendo aqui estas formas de tentar resolver e estou perante investigação e desenvolvimento. E é muito esta mensagem que neste slide pretendemos mostrar. Além disso, também para perceberem como é abrangente, está aqui o ranking por setor de investimento em investigação e desenvolvimento desde 2016 até 2024. E que nos permite perceber efetivamente a variedade de setores, e se calhar setores que não estão, se calhar que não estávamos tão, ou que mostram aqui um bocadinho mais impacto, por exemplo, os produtos e preparações farmacêuticas estão em quarto lugar. Temos aqui o comércio em segundo. Ok, se calhar parece um bocadinho estranho aqui, o comércio, a investigação e desenvolvimento, sim. Ok, podemos ter tido aqui um bocadinho o impacto dos fundos, mas o comércio em si também tem vindo a desenvolver por exemplo, formas de vender, formas de ferramentas de software para a logística deles, isso tudo pode ser enquadrado e ser investigação e desenvolvimento. E depois também temos aqui indústrias mais comuns, como as indústrias alimentares, um exemplo que acabei de dizer, as metalúrgicas, mas também aqui a construção. Na construção civil, por exemplo, também é muito comum encontrarmos investigação e desenvolvimento, desde se calhar uma formulação de um novo botão, às construções modulares. Pronto, aqui o que interessa é que exista aqui a resolução de problemas complexos. No entanto, caso ainda tenham ficado com dúvida e ainda se possam estar a questionar, mas como é que eu sei mesmo se faço investigação e desenvolvimento? Temos aqui neste slide 2 conceitos muito importantes, mas antes de passar aos conceitos, também deixar a nota que, caso tenham dúvidas, podem vir ter connosco e nós tentamos perceber se efetivamente fazem investigação e desenvolvimento. No entanto, também para perceberem melhor um bocadinho, aqui há 2 conceitos muito importantes aqui aqui que distingo o que é investigação e desenvolvimento do que é atividades de rotina. Ou seja, e esses 2 conceitos são aqui a novidade e a incerteza. A novidade porque temos que ter aqui alguma novidade para o setor, ou seja, não pode ser necessariamente novo não é necessariamente novo para a empresa, mas sim tem que ser novo para o setor e para o mercado, sair assim um bocadinho da zona de conforto. E, sobretudo, temos que encarar aqui que teve que resolver uma incerteza científica ou tecnológica, ou seja, se eu vou começar um projeto e sei exatamente como chegar ao fim, como chegar sei exatamente o caminho que tenho que percorrer para obter aqueles resultados, então pronto, aqui efetivamente não estamos perante investigação e desenvolvimento. No entanto, se eu vou realizar um projeto, mas de início,
mas será que eu tenho que ir por este caminho ou por este? E não sei muito bem qual é o caminho a percorrer, tenho que ver aqui várias alternativas, testar, errar, aqui vários tipos de protótipos, até perceber aquele que efetivamente resulta, então quase certeza que estamos perante atividades de investigação e desenvolvimento. De uma forma simples também, e que vem no manual de Frascati, que digamos que é a bíblia das definições de investigação e desenvolvimento, é, por exemplo, um cliente chega ao pé de vocês, na vossa empresa, e, por exemplo, pede um produto com os requisitos fora ou diferentes dos habituais. E os vossos técnicos, habituados a fazer esses produtos, ficam assim a pensar, será que dá para fazer efetivamente aquilo? E depois vão tentar fazer e chegar aos requisitos que o vosso cliente pediu. Se calhar sim. Ou seja, e conseguiram, mas tiveram ali que partir um bocadinho de pedra, andar ali um bocadinho a descobrir como chegar a alcançar esses requisitos. Ou seja, estamos perante investigação e desenvolvimento. Por isso, lá está. É um benefício que permite aqui recuperar bastante investimento que é gasto, sobretudo nas horas das pessoas e também em custos de funcionamento, e que se calhar as empresas acham que não estão a fazer investigação e desenvolvimento, mas aqui, percebendo um bocadinho melhor estes conceitos e se calhar refletindo um bocadinho mais, porque é normal estarmos no dia-a-dia das empresas e na rotina, e achar que é o normal e que já é o que fazem e que não é investigação e desenvolvimento, mas se calhar se analisarmos um bocadinho em mais profundidade e percebermos aqui, ok, este projeto aqui saiu fora da caixa, deu-me mais dores de cabeça, se calhar estou a fazer investigação e desenvolvimento, se calhar estão efetivamente e poderá ser útil e candidatar-nos então aqui a este benefício e recuperar algum desse investimento. Sofia, já agora, e uma vez que estavas a falar do que é um elemento apreciável, há aqui uma pergunta do Pedro Duarte que diz que apreciável é subjetivo, não é? Há aqui alguma subjetividade relativa a este conceito. E ele pergunta, primeiro, quem é que define se é uma novidade apreciável ou não? E pergunta também se os limites do conceito de ID sofreram alterações, houve alguma evolução nos últimos 3 anos? Relativamente aos limites do conceito, não. Aqui, elemento apreciável, sim. Quando estamos a falar em investigação e desenvolvimento, obviamente que também é sempre algo subjetivo. Daí ser uma candidatura, vai para um perito que é analisado. Como é que é demonstrado este elemento apreciável de novidade? É fazendo uma comparação do que foi desenvolvido perante o que existe no mercado e na concorrência, mostrar aqui que houve uma evolução face ao que existe no mercado e mostrar aqui que não era do conhecimento comum, ou seja, não sabia logo como é que se ia obter essa novidade, digamos assim. É o mesmo que estamos aqui a falar de um produto, por exemplo, e agora queremos um produto e temos ou uma formulação e temos aqueles ingredientes sempre para a mesma formulação e agora queremos aqui colocar ingredientes que mais amigos do ambiente, diferentes ingredientes. Aqui não sabemos efetivamente se vamos conseguir obter o mesmo produto ou não. Pronto, aqui há um elemento apreciável de novidade, porque não, temos que investigar, perceber quais são os resultados, mas é sempre também aqui feita uma comparação face ao que existe no mercado para mostrar que efetivamente existiu novidade. Obrigada, Sofia. Pronto, não sei se há mais alguma questão. Não, pode seguir, obrigada. Pronto, ok. Pronto, então aqui seguindo e também culminando aqui um bocadinho do que falei, aqui percebendo aqui um bocadinho os números e também daquilo que referi, que lá está, é um benefício ainda pouco utilizado, não é um benefício novo, não. No entanto, se olharmos para aqui, de quase 1.600.000 empresas, apenas nem 1% utiliza este benefício. Lá está, muito se calhar associado aqui a esta incógnita, ou ok, se calhar eu não faço investigação e desenvolvimento, não tenho um laboratório, mas não é preciso ter nenhum laboratório, não é preciso vestir a bata branca, aqui há atividades que fazemos, há projetos mais desafiadores que poderão ser enquadrados neste benefício. E também
Para perceberem, em 2023 mais de 1.000 milhões foram atribuídos em crédito fiscal. Isto não é uma estimativa, são mesmo dados reais, foi este crédito fiscal atribuído às várias empresas. E também conseguimos aqui perceber que é abrangente para todas as dimensões, havendo aqui um crédito médio solicitado e que depois acaba por ser atribuído às empresas muito relevantes. Por exemplo, estamos aqui a falar de uma microempresa com créditos médios fiscais de quase 60 mil euros. Isto aqui digamos que é aqui um balão, às vezes um bocadinho um balão de oxigênio para as empresas e aqui para continuarem a reinvestir e a continuar a fazer as suas atividades e inovar e com isso serem mais competitivas no mercado e trazerem aqui novidades. Pronto, do modo geral aqui os números era isso, acaba por ser um bocadinho chocante aqui esta percentagem, não sei se é o caso das vossas empresas que estão nesta, que já fazem ou não, mas pronto, caso não façam e estejam nos 99%, vamos lá ver se não podem fazer efetivamente e aqui usufruir deste benefício. Sofia, Depois, entretanto, desculpa, surgiu aqui mais uma questão. O Paulo Vilaça diz que referiste o CIFID como aplicável a produtos e serviços. E ele pergunta se também é aplicável a processos, ou seja, sim. há melhoria de processos que tragam, por exemplo, eficiência à organização. Sim, sim, pronto, peço desculpa não ter referido a questão dos processos, mas sim, processos também são elegíveis no âmbito do CIFID. Estamos sempre a falar em PPS, produtos, processos ou serviços que sejam melhorados, significativamente novos ou significativamente melhorados. Por exemplo, se estamos a falar, eu dei o exemplo do produto, mas se para o mesmo produto vamos aqui fazer de forma diferente, ser mais sustentáveis, por exemplo, na indústria têxtil fazemos um tingimento que utiliza muitos químicos, muita água e queremos aqui então renovar esse processo, fazer poupanças de água. Para isso vamos investigar de que forma é que podemos obter os mesmos resultados de tingimento, mas aqui poupando a água. Isso também é algo que é enquadrável neste benefício, porque acabamos também por estar aqui a fazer atividades de investigação e desenvolvimento, aqui a descobrir um novo processo. Sofia, há aqui uma outra questão relacionada com esta, do Pedro Branco. Ele diz que no caso de um projeto ou seja, no caso de ser uma candidatura em melhoria de processos, se pode ser também na ferramenta que é utilizada nesse processo. Sim, não sei se quando estão a falar em ferramenta é de software ou não, mas sim, pode ser em algo que já é utilizado e incrementar. Agora, por exemplo, em software temos que perceber aqui, efetivamente, o incremento dessa tecnologia face ao que já existe. Mas se for uma ferramenta / equipamento que já é utilizado e vamos lá fazer melhorias, updates, num projeto, também poderá ter enquadramento no CIFID, sim. É tudo, lá está, uma questão depois de se analisar e perceber, porque às vezes temos um equipamento, muitas vezes o que acontece é, para determinado processo ou produto, não existe esse equipamento no mercado e o que as empresas fazem, especificam e depois subcontratam até o desenvolvimento desse equipamento. Isso, às vezes, isso poderá ser enquadrado no CIFID, em que há aqui um projeto que é partilhada, e há aqui a subcontratação dos desenvolvimentos, mas as especificações e depois os testes desses equipamentos foi a empresa que fez, e isso pode ser enquadrado no CIFID. Por isso, se tivermos também já um equipamento de ferramenta e para a qual necessitamos de fazer aqui upgrades, também, dependendo dos upgrades, claro, e temos que analisar em concreto, mas também poderá ter enquadramento. Ok, obrigada, Sofia. Pedro, espero que a Sofia tenha conseguido responder à sua questão, senão depois pode aqui colocar mais detalhes. Pronto, passando aqui um bocadinho para aqui então a checklist e prazos críticos relativamente ao CIFID. Pronto, eu referi anteriormente, o CIFID é uma candidatura e falei aqui cá peritos, ou seja, este é o único benefício fiscal que exige uma candidatura, porque também, lá está, como estamos aqui a falar de investigação e desenvolvimento e também é algo também subjetivo,
exige uma candidatura. Esta candidatura é feita à Agência Nacional de Inovação, a mesma é avaliada para verificar se efetivamente estamos perante atividades de investigação e desenvolvimento, e também avaliam a coerência da imputação ou dos custos do projeto face às descrições, e essa candidatura tem o prazo limite até 31 de maio. No entanto, ainda estamos em abril, no início de abril, e ainda temos aqui muito tempo. E então, quais são os próximos passos e o que é que poderemos fazer? Então, primeiro aqui, identificar projetos ou atividades de investigação e desenvolvimento que ocorreram em 2025. Como estamos a falar em benefício fiscal, é sempre até submetida no ano seguinte, mas estamos sempre a falar de algo que aconteceu no ano anterior, ou seja, que a empresa já, digamos, gastou. Por isso, o que é que se tem que fazer é perceber em 2025 aqui os projetos mais desafiadores. Estamos aqui perante novidade, perante a resolução de incertezas, perceber se há projetos. Havendo projetos, fazer o levantamento dos custos de cada projeto. Ou seja, porque cada projeto, depois perceber as pessoas que estiveram alocadas a esse projeto, as horas, para se efetuar o investimento ou as despesas que incorreram em investigação e desenvolvimento. Paralelamente, há aqui o documentário de atividades técnicas, porque temos sempre que suportar, como é candidatura, suportar tudo isto em documentos, em descrição e num dossiê técnico, e depois a submissão da candidatura. Em traços gerais, é assim os próximos passos para este benefício fiscal, quem ainda quiser usufruir relativamente ao ano 2025 até 31 de maio de 2026. E agora irei passar então a palavra ao meu colega Carlos, que irá abordar aqui então o RFEI. Bom dia a todos. Antes de mais, também agradecer a presença de todos. Aqui dando sequência à apresentação, irei então abordar a parte do regime fiscal de apoio ao investimento. Trata-se do incentivo fiscal que é mais conhecido pelo RFEI, que também vai aqui, é um dos principais, digamos assim, um dos principais benefícios que as empresas têm recorrido nos últimos anos. Eu definiria em primeiro lugar aqui, antes de passarmos aos números, aqui em 3 pilares essenciais o RFEI, ou seja, 3 objetivos que suportam este incentivo. Nomeadamente, este incentivo foi criado em 2009, sofreu uma reforma profunda em 2014, mas aqui as suas finalidades são, eu definiria em 3. Em primeiro lugar, a parte de promover o investimento empresarial, ou seja, permitir aqui que as empresas tenham um retorno com base nos seus investimentos, não só ao nível, esse ganho depois, não só ao nível da própria empresa, mas depois ter aqui um ganho financeiro por trás. Em segundo lugar, permite o RFEI aqui o desenvolvimento regional e a coesão territorial, e mais à frente também vamos ver este ponto, mas há aqui uma discricionariedade entre regiões no âmbito do RFEI, ou seja, há regiões que têm diferentes taxas de incentivo de outras. E em terceiro lugar, também uma relação que está conexa a este benefício é a parte dos postos de trabalho, ou seja, permite que não só as empresas investam, mas também têm que criar postos de trabalho, e aqui há sempre a remissão para não só para a legislação nacional, mas também para a legislação comunitária, mais concretamente o Regulamento Geral de Isenção por Categoria, mais conhecido por REGIC, onde estão definidos os principais critérios, não só de elegibilidade, mas também que as empresas têm que cumprir. E em jeito de resumo, eu definiria o RFEI desta forma, ou seja, estes 3 pilares essenciais, sendo que todos têm a sua importância e a sua finalidade. A título de curiosidade e no seguimento do que a Sofia foi falando do CIFID, aqui de uma ordem inversa, eu começaria aqui pelos números do RFEI. Estes números estão suportados num relatório que foi publicado em junho de 2025 por parte de uma unidade técnica de avaliação de políticas tributárias e aduaneiras.
ou seja, que faz aqui uma análise não só ao RFI, mas a um conjunto de outros incentivos fiscais. Em termos de dimensões versus créditos fiscais médios, foi feita aqui também uma análise com base numa amostra de cerca de 5.500 empresas, ou seja, e como era normal e expectável, há aqui uma relação de quanto maior a empresa, maior o crédito fiscal médio. No entanto, deixo aqui a nota que é muito importante este relatório, em termos dos créditos fiscais, isto refere-se às deduções. Não tem a ver com as dotações, ou seja, o que uma empresa apura em cada ano, mas sim o que deduz. E claro que aqui faz então a correspondência para o quadro, uma vez que as empresas maiores, por norma, têm maiores resultados e maiores coletas de IRC apuradas, o seu crédito fiscal será claramente superior. Mas é importante este ponto porque estamos a falar ao nível de deduções e não ao nível de dotações, ou seja, as empresas que vão gerando novo benefício à medida, ou seja, ao longo dos anos. Em termos de números globais, como a Sofia disse, o CIFID, sem dúvida, é o benefício que tem o maior crédito fiscal atribuído nos últimos anos, que em seguida e aparece em segundo lugar, tem sido nos últimos anos também, desde a sua criação, praticamente, tem sido o RFI. Apenas ali algumas exceções, nomeadamente nos anos de 2020 e 2021, que houve a criação do crédito fiscal extraordinário ao investimento, por causa da pandemia, e depois mais à frente, em 2022, com a questão do incentivo fiscal à recuperação, ambos estes incentivos que se encontram neste momento revogados, ou seja, mas o RFI tem sido o segundo maior benefício em termos de deduções fiscais ao nível das empresas. E também fazendo aqui uma pequena comparação ao que as empresas neste momento usufruem e as que poderiam usufruir, este relatório faz essa análise também. Ao nível de empresas elegíveis, ou seja, que foi feita uma análise muito simples ao nível do CAI e ao nível da localização, ou seja, há neste momento, ou seja, no período entre 2014 e 2023, existiam cerca de 180 mil empresas que eram elegíveis para o RFI. Isto quer dizer que eram elegíveis, não quer dizer que tenham um investimento. Este estudo, este relatório, evidencia só essa análise superficial ao nível dos CAIs, mas seriam elegíveis este número elevado de empresas e apenas recorreram, nestes últimos anos, neste período de análise, cerca de 6.300. E isto aqui também destaca aqui um ponto importante, que é estes 6.700 tratam-se de novas empresas. Ou seja, não diz respeito a empresas que venham sistematicamente a recorrer do RFI, porque há diversas empresas e cada vez, também falarei mais à frente, quando se trata de um projeto RFI, estamos a falar de projetos plurianuais a 2, 3 anos, essencialmente. Por isso, e uma vez temos aqui a questão das deduções e os reportes de créditos, essas empresas aqui estão excluídas deste número, e permite aqui ter uma maior viabilidade ao nível do qual é que é o peso e efetivamente o que é que as empresas têm vindo a usufruir, e dá para entender aqui uma conclusão final, que ainda a taxa de utilização, digamos assim, do RFI ainda é muito, muito pequena, o que há aqui ainda espaço para outras empresas poderem usufruir. Isto falo sempre que, claro que o benefício do RFI tem aqui uma premissa associada, que tem a ver com a realização de investimento produtivo, e claro que isso depende sempre de cada empresa e tem que ser analisado casuisticamente. Este estudo foi mais voltado ao nível superficial, apenas ao nível do CAI e região de elegibilidade. Passando aqui um pouco para os princípios do RFI e falando aqui muito superficialmente. Como eu disse, nem todos os setores são elegíveis no RFI, ou seja, também, não só ao nível das regiões, há aquela discriminação, mas também há aqui digamos, uma seleção de setores que estão identificados como economicamente estratégicos, ou seja, e temos como elegíveis a parte da indústria extrativa e transformadora. Um primeiro exemplo, a parte do turismo, alojamento e restauração também são elegíveis no RFI,
E só dar aqui uma nota que também, com base no último relatório que apontei há pouco, a indústria transformadora representa 84% das empresas que usufruem do RFAI. Só seguida, e em segundo lugar, aparece o setor do turismo, no caso em concreto o alojamento, e representa 5%. Ou seja, dá para perceber aqui a grande diferença entre os 84% e os 5% do primeiro setor para o segundo. E no seu cômputo geral, já significa aqui, já representa cerca de 90%, o que dá a entender que os restantes setores que são elegíveis no RFAI não têm usufruído nos últimos tempos. Eu diria que uma das razões é também o desconhecimento, porque fala-se muitas vezes do RFAI associado à indústria, mas também, e como podem ver, por exemplo, as atividades de investigação científica e desenvolvimento, a parte de edição cinematográfica, audiovisual, programas de televisão, a parte da consultoria, que também muitas vezes desconhecida, e a parte de atividades de apoio a serviços administrativos, também são elegíveis do RFAI. Ou seja, fala-se muito que o RFAI é vocacionado para a indústria, é verdade que efetivamente tem aqui um maior peso na parte da indústria transformadora, essencialmente, mas também há outras atividades que podem usufruir e podem estar a perder esta oportunidade de ter aqui um benefício fiscal associado aos seus investimentos. Porém, estes são setores elegíveis, no entanto, existem outros setores que estão excluídos. E neste caso, eu destacaria aqui alguns, nomeadamente a questão do setor do siderúrgico, do carvão, da pesca e da aquicultura, da transformação e comercialização de produtos agrícolas, e aqui dar uma pequena nota em relação a este setor da transformação e comercialização de produtos agrícolas, porque este tem sido um dos também temas controversos ao longo dos últimos anos, da sua elegibilidade, porque aqui deve ser feita uma análise casuística, ou seja, caso a caso, porque há setores dentro desta atividade que podem ser elegíveis e há outras que não, lendo a legislação base do RFAI, a partir das empresas ficam com a ideia que poderão não usufruir, mas pode haver aqui o potencial e efetivamente são elegíveis. Há que fazer a remissão nestas empresas não só para o Tratado de Funcionamento da União Europeia e para a legislação nacional e comunitária, e também essa análise ao nível dos produtos que estão a ser comercializados, fabricados. E também, dando mais aqui alguns exemplos, a parte da silvicultura, por exemplo, e também da construção naval, não são elegíveis no RFAI. Carlos, há aqui uma questão sobre se o setor da construção é elegível no âmbito do RFAI. O setor da construção em específico não é elegível, não é contemplado nos setores que são abrangidos pelo RFAI, por isso não é considerado. Nem está naquela exclusão que pode-se analisar caso a caso, esse setor à partida está logo excluído. Ok, obrigada. Na parte ainda dando aqui sequência à parte dos princípios, e só voltando aqui um pouco ainda atrás, dando aqui outros números que há pouco não referenciei, ao nível das empresas que têm vindo a recorrer do RFAI, aqui também a título de curiosidade, falei que a indústria transformadora tem um peso de 84% no total das empresas que usufruem, mas aqui ao nível geográfico também é importante perceber onde estão concentradas estas empresas. E eu aqui destacaria, e para terem uma ideia, que em apenas 3 distritos, neste período de análise, representam cerca de 60% das doções. E estamos a falar dos distritos de Braga, Aveiro e Porto, sendo que o Porto tem aqui maior expressão, mas dando esta indicação que estes distritos representam uma grande fatia das doções do RFAI nos últimos anos, e também há aqui uma relação concreta com o grande tecido empresarial e forte componente de indústria nestas zonas. Ainda a título de curiosidade, depois as outras regiões estão, ao nível dos distritos, estão um pouco distanciadas, mas só falando aqui um pouco de Lisboa, só representa apenas 6%, e há vários motivos, desde, e como falarei daqui a pouco,
a taxa de incentivo é menor e também muitas regiões desta zona não são elegíveis para o RFI, porque para além dos setores também há aqui uma questão ao nível das regiões que terá de ser analisada porque poderão não ser contempladas neste incentivo. Prosseguindo na parte dos princípios, ao nível dos projetos, ou seja, as empresas, como disse há pouco, têm que investir em ativos corpóreos e incorpóreos, ou seja, estes têm que estar enquadrados em 4 tipologias de investimento. E este é um ponto que é obrigatório, ou seja, muitas das vezes o que acontece é que as empresas fazem investimento, entendem que esse investimento logo à partida é elegível e poderá não ser, porque tem aqui condições, isto é uma relação obrigatória que tem que ser feita às tipologias de investimento inicial. Estas são 4, começando pela criação de um novo estabelecimento, ou pelo aumento da capacidade de um estabelecimento já existente, a diversificação da atividade de um estabelecimento ou a alteração fundamental do processo de produção. E eu aqui destacaria as duas últimas, que as duas últimas, a diversificação da atividade e a alteração fundamental, têm 2 métricas associadas que, para além de termos de demonstrar no processo de documentação fiscal, que falarei daqui a pouco, para além de demonstrarmos essa coerência e o enquadramento, temos que também demonstrar aqui uma validação ao nível numérico. No caso da diversificação, os projetos de investimento, ou seja, um montante das aplicações relevantes ao nível de projetos de investimento, e para estar a falar aqui de projetos anuais ou plurianuais, tem que exceder em 200% o valor do ativo líquido contabilístico, dos ativos que são reutilizados, ou seja, uma condição obrigatória para esta terceira tipologia. Esta terceira tipologia é muito vocacionada para a parte dos produtos e diversificação da produção, ou seja, é aqui uma análise mais detalhada ao nível da nomenclatura combinada de cada produto. E, no caso da quarta tipologia, a alteração fundamental também tem uma métrica associada que é obrigatória, neste caso em que o montante das aplicações relevantes, ou seja, os investimentos que são considerados elegíveis, têm que ser superiores ao montante das amortizações e depreciações nos últimos 3 anos antes do início do projeto de investimento RFI. Dentro, então, do que são as despesas elegíveis, como disse há pouco, temos a parte corpórea, ou seja, todos os ativos que são corpóreos, aqui incluem-se todos os ativos que estejam afetos à exploração da empresa, e aqui há que sempre olhar caso a caso para cada atividade, como falei há pouco, dentro da indústria, das atividades de consultoria, dentro da parte do alojamento, da restauração. Todos os ativos têm que ser considerados em estado novo, e aqui incluem-se os terrenos, no caso só da indústria extrativa, ou seja, os terrenos são elegíveis no RFI, mas apenas na indústria extrativa, e depois na parte das obras, tudo que sejam as construções, as aquisições, ampliações e reparações poderão ser elegíveis, e também tudo o que sejam novos equipamentos, novas máquinas, também dentro das viaturas, a parte das ligeiras de mercadorias e pesadas, também são passíveis de ser consideradas, e também aqui vocacionada para o setor do turismo, tudo o que sejam os artigos de conforto e decoração, todo o equipamento hoteleiro também poderá ser considerado para o RFI. Depois, no segundo patamar, temos os ativos incorpóreos, e aqui também poderão ser considerados todos os ativos aqui relacionados, e aqui o muito importante na parte do RFI é, na parte dos incorpóreos, defender a transferência de tecnologia, ou seja, aqui apenas são elegíveis investimentos que não estejam massificados no mercado, ou seja, se for a aquisição de um ativo incorpóreo que seja customizado às necessidades da empresa, que não esteja massificado no mercado, este poderá ser elegível. Dentro destes exemplos, como estão aqui explicados, no caso das licenças, no know-how e os conhecimentos técnicos não protegidos por patente, por exemplo. Isto são só meros exemplos, claro que poderão-se aqui enquadrar outros, há que ter sempre presente que é importante demonstrar que há esta transferência de tecnologia. E aqui poderá muito compatibilizar com o que a Sofia disse na parte do CIFID,
mas há que sempre aqui fazer esta análise de benefício entre cada incentivo e ver qual é que o melhor se adapta, não sendo possível acumular ambos. E por último, e mais recentemente, no que é elegível no RFAI, a partir do exercício, foi uma alteração recente, a partir do exercício fiscal 2024, foi introduzido os custos salariais no RFAI, sendo que apenas são elegíveis as pessoas, os novos colaboradores, ou seja, os novos postos de trabalho com nível 7 ou 8 de qualificações, e aqui estamos a falar de pessoas, de colaboradores com nível de mestrado ou doutoramento, que isto também depois tem que ser aqui demonstrado o respectivo nexo causalidade com o projeto. Em termos de apoio, em comparação com o CIFID, a taxa potencial é bastante inferior, e aqui estamos a falar de uma taxa que poderá ir, ou ser, melhor dizendo, ser de 10% ou 30%, que impacta diretamente na coleta de IRC apurada das empresas, e aqui estamos a falar de 10% no caso das regiões elegíveis, e aqui não são todas, do Algarve e área metropolitana de Lisboa, e 30% no caso de empresas que estejam, e aqui o que se refere é sempre à localização dos investimentos, porque há empresas que podem ter, por exemplo, uma sede em Lisboa, mas ter a parte da fábrica, dando aqui um exemplo, noutro distrito, e aqui o que conta sempre é a localização dos investimentos, mas continuando, os 30% estão direcionados para as regiões NUTS 2, neste caso do Norte, Centro e Alentejo, sendo que quando há projetos que têm um montante superior a 15 milhões de euros, aplica-se, ou seja, a projetos superiores a 15 milhões de euros, aplica-se até esse montante 30%, e o montante que supera esse investimento aplica-se os 10%. Dar aqui a nota que, no caso das regiões autónomas, a taxa de incentivo, uma vez que estão legislados com decretos regionais específicos, na região autónoma da Madeira, a taxa do RFAI é 35%, sendo que pode ir até aos 40% no caso de setores tecnológicos que estão definidos, e no caso da região autónoma dos Açores, neste momento, não está legislado, ou seja, não está em vigor o RFAI nos Açores. O RFAI, para além da taxa de incentivo, permite ainda a isenção ou redução do IMI, do IMT e do imposto de selo. A questão do IMI poderá ir até 10 anos. Isto carece aqui de um procedimento, que tem que se apresentar junto de cada município, e também tem que ser considerado por parte do município como sendo um projeto de investimento de interesse para a região. No caso destes incentivos, dar aqui a nota que o Código Fiscal do Investimento refere muitas vezes que isto apenas impacta as aplicações relevantes, mas, e como disse há pouco, os terrenos é um caso em específico que apenas é elegível na indústria extrativa. No entanto, há uma exceção, ou seja, as empresas comprem um terreno e querem construir, por exemplo, uma unidade industrial de raiz, poderão, e a sua atividade seja vocacionada para a indústria transformadora, dando aqui um exemplo, há uma exceção que permite que as empresas possam pedir esta isenção ou redução no caso do IMT e do IMI de imposto de selo. Ou seja, não é necessariamente a parte sim, mas existe esta exceção que não é apenas as aplicações relevantes que são elegíveis para esta isenção, mas também há aqui particularidades que podem ser exploradas e no caso em concreto do exemplo que dei, pode ser uma mais-valia quando estamos aqui a falar de grandes projetos de investimento. Em termos de limites às deduções, ou seja, o que as empresas podem deduzir face à coleta que é apurada em cada ano, estamos a falar ao nível do RFAI de limites de 50% para empresas com mais de 3 anos de atividade e sem limite para empresas com menos de 3 anos de atividade, sendo que no caso de as empresas não conseguirem deduzir o benefício total que apuram, poderão reportá-lo num período que pode ir até 10 anos.
prosseguindo para outra relação, como falei há pouco, sendo um dos pilares do RFI, ou seja, a terceira condição que eu falei no início, que é uma das principais. Há aqui uma relação obrigatória, digamos assim, entre o que a empresa investe e muitas das vezes lá está, as empresas entendem que por investir já podem usufruir do RFI, mas há aqui uma relação que está conexa e que é obrigatória e que muitas vezes tem vindo a ser um tema até bastante controverso nos últimos tempos sobre como é que deve ser definida a parte dos postos de trabalho, ou seja, o RFI efetivamente é um incentivo que incide sobretudo sobre investimentos corpóreos, incorpóreos e agora mais recentemente sobre os custos salariais, mas tem uma relação e uma condição de acesso em que as empresas que têm que criar estes postos de trabalho. Como disse, tem sido um tema bastante falado, porque existem diferentes entendimentos do que é que deve ser considerado esta criação de postos de trabalho. A autoridade tributária tem vindo a ter diversos entendimentos que não vão ao encontro do que tem agora surgido em diferentes acórdãos e na jurisprudência disponível, ou seja, mas o que eu queria aqui salientar com este ponto é que a importância desta condição, ou seja, efetivamente as empresas têm que realizar investimento, têm que depois demonstrar que esse investimento foi indutor de postos de trabalho. E eu diria que isto é uma relação que tem que ser um empresário que esteja a investir, tem que pensar logo nesta relação que, digamos, que é secundária, porque eventualmente não vai ser apoiada a parte dos postos de trabalho, mas é obrigatória e pode colocar em causa todo o projeto de investimento, todo o incentivo que a empresa apura e deduz, caso sofra, neste caso, seja inspecionada, ou seja, haja aqui um pedido de fiscalização por parte da autoridade tributária e não havendo esta demonstração da criação de postos de trabalho associados ao investimento, pode colocar em causa todo o projeto ou projetos que as empresas tenham vindo a desenvolver nos últimos anos. Em termos de checklist e prazos críticos, ou seja, e também aqui falando um pouco em comparação com o CIFID. Como a Sofia disse, o CIFID é o único benefício fiscal que exige uma candidatura, sendo que existe outro em específico que é mais vocacionado também para o investimento, também o exige, mas aqui de menor expressão em termos de utilização. Ou seja, o RFI não exige uma submissão de uma candidatura a uma entidade específica, mas exige e é obrigatório e está definida a criação de um processo de documentação fiscal que deve contemplar diversos pontos. Mas eu aqui, em termos de prazos e etapas que cada empresa deve, logo à partida, validar se tem ou não enquadramento, eu destacaria aqui 4. E, em primeiro lugar, validar se os investimentos que fizeram são efetivamente elegíveis ou não, porque podem existir investimentos que não são elegíveis, assim como assegurar as condições de acesso, porque existem condições de acesso que são transversais a vários incentivos, não só a questão de ter situação regularizada perante a ATA e Segurança Social, não ser considerada empresa em dificuldade, os seus lucros serem determinados por métodos diretos. Há um conjunto de condições de acesso que cada empresa tem que garantir, ou seja, não é só realizar investimentos, mas também há um conjunto de condições e também demonstra validar se esse investimento tem enquadramento naquelas tipologias de investimento que falei há pouco. Creio que esse seja o primeiro passo. Depois, validar o nexo de causalidade entre os investimentos e os postos de trabalho criados. E aqui é muito importante porque, apesar de não estarmos aqui a falar dos investimentos em concreto, mas temos que analisar a condição secundária, ou seja, se os postos de trabalho criados conseguem-se ou não demonstrar o seu nexo de causalidade. E como eu disse há pouco, essa é uma regra que pode colocar em causa, se não for cumprida, pode colocar em causa todo o projeto de investimento. Depois, em terceiro lugar, eu definiria aqui como monitorizar os limites máximos dos auxílios com finalidade regional. Isto é,
e aqui de forma simples, ou seja, o RFAI tem taxas de incentivo, tem limites às deduções, que falei há pouco, e depois tem os limites máximos dos auxílios com a finalidade regional. Isto muitas das vezes são confundidos, ou seja, muitas das empresas confundem o que é os limites com finalidade regional e os limites, as taxas de incentivo, que não são iguais, ou seja, o RFAI, como é um incentivo com âmbito regional, está suportado num mapa que define quais as percentagens máximas que podem usufruir. Esse mapa foi publicado pela Comissão Europeia e está vigente até dezembro de 2027 neste momento, e define quais as taxas máximas por região, ou seja, o mapa até define, melhor dizendo, as taxas base por região, ou seja, e aqui dar a destaque também a uma alteração que ocorreu há pouco tempo, que tem a ver com o Fundo de Transição Justa, ou seja, as 3 regiões que foram afetadas essencialmente por encerramentos de centrais termoelétricas, e aqui falo do Médio Tejo, de Matosinhos e do Alentejo Litoral, ou seja, houve aqui um incremento nos seus limites, mas, como estava a dizer há pouco, esse mapa evidencia as taxas base que as empresas podem usufruir, e depois há uma majoração consoante a sua dimensão, ou seja, se for micro ou pequena ou média empresa. Ou seja, esse mapa define quais os limites máximos, porque o RFAI é compatível com outros incentivos, não só fiscais e financeiros. No caso, fiscais não é com o CIFID, mas com outro que já foi revogado, mas que ainda está em prazo de reinvestimento, que falarei mais adiante. Mas estes tais limites são importantes, porque muitas das vezes as empresas têm outros apoios para o mesmo investimento e não fazem este apuramento, ou seja, excedem estes tais limites, o que poderão eventualmente, no caso de uma inspeção, ter que devolver toda a parte do incentivo fiscal, uma vez que ultrapassou estas taxas máximas de auxílios. E por último, tendo esta parte validada sobre se estamos ou não a cumprir estas 3 condicionantes, eu diria que o importante é elaborar, e como disse há pouco, é obrigatório, o processo de documentação fiscal. Ele está definido legalmente quais os pontos que deve de constar, e diria que este é um ponto, é o último, é o 4º ponto aqui identificado, mas é o principal, ou seja, as empresas que usufruem do RFAI deverão fazer este dossiê, digamos assim, onde deve evidenciar tudo, não só a parte dos investimentos, as descrições técnicas, enquadramentos, tipologias, a parte dos postos de trabalho e a sua demonstração do nexo de causalidade, e também a parte dos cálculos. E aqui falo de cálculos de incentivo, cálculos de deduções e cálculos de limites máximos e apuramentos neste caso, dos limites máximos dos auxílios com finalidade regional, mais conhecidos pelo equivalente de subvenção bruta, ou seja, a empresa tem que fazer esse reconhecimento em cada ano, à medida que vai usufruindo deste benefício fiscal. Como o CIFID também tem um prazo limite apesar do RFAI não ter uma candidatura que tem que ser submetida a uma entidade em específico, há um limite de prazo que é até 31 de maio de 2026, que é a data que coincide com a submissão da modelo 22 de IRC, ou seja, as empresas que queiram usufruir, em primeiro lugar têm que atestar que estas etapas estão todas cumpridas e depois então colocar o valor do benefício na modelo 22 de IRC e poderão logo, à partida, usufruir de imediato deste incentivo fiscal. Carlos, temos aqui só uma questão relacionada com o tema das contratações. A pergunta é se essas contratações têm de ser de nível 7 e 8, tal como no CIFID, ou não? Ao nível das contratações, para efeitos de demonstração de nexo de causalidade, não tem que ter qualquer nível, ou seja, não existe aqui nenhuma exigência ao nível do nível de qualificações, ou seja, as empresas, para demonstrar o nexo de causalidade, podem contratar pessoas sem ser de nível 7 e 8. Para efeitos de elegibilidade, ou seja, os custos salariais que podem entrar
para custo elegível, aí é que tem que ser nível 7 ou 8, ou seja, aqui esta separação do que é pessoas elegíveis, postos de trabalho que podem ser elegíveis e postos de trabalho que suportam o projeto, sendo que podem ser compatíveis, ou seja, uma empresa pode contratar uma pessoa, e dando aqui um exemplo de nível 7, e tanto demonstra o nexo de causalidade, como é um posto elegível e pode ser considerado para o projeto. Ok, obrigada. Só complementando, no CIFID não precisam de ser nível 7 e 8. São elegíveis pessoas a partir do nível 4 ou superior. Nível 4 é 12º via profissional, ter algum curso. Pronto, sendo que pessoas com nível 8, existe uma majoração de 20%. Pronto, passando agora aqui e também se calhar para se perceber um bocadinho porque é que se calhar falámos em concreto ou em específico destes dois benefícios, porque olhar para o CIFID e RFAI em conjunto, para além de também já terem percebido que são aqueles com o maior crédito fiscal atribuído, acabam aqui por poder ser complementares. E como assim? Ou seja, olhando aqui... há uma cadeia, a cadeia de valor, ou assim, de um produto, processo ou serviço, aqui as várias etapas, conseguimos perceber que existe complementaridade entre estes dois benefícios, porque numa fase inicial, quando temos aqui a ideia de determinado produto, mas ainda não sabemos bem se vai correr bem ou não, vamos aqui então investigar, perceber de qual o melhor caminho a percorrer até alcançar os resultados pretendidos. Temos aqui vários protótipos, há aqui muita tentativa e erro, há aqui muitas horas, sobretudo alocadas de pessoas, que é aqui, digamos que são aqui o cérebro, não é, da ideia e destes desenvolvimentos, então tudo isso, e como vimos, poderá então são despesas elegíveis no CIFID. Chegando ao protótipo final, que foi validado até laboratorialmente e em ambiente relevante, e necessitamos, por exemplo, de uma linha, de uma nova linha de produção. Já estamos aqui a falar em industrialização, ou seja, aqui em produção, então temos aqui o RFAI, que permite então que permitem esses custos serem elegíveis no RFAI. Porque no CIFID, e eu também referi, podem ser há ativos fixos tangíveis adquiridos em estado novo, podem ser alocados ao CIFID se efetivamente foram usados no projeto, utilizados para eventualmente desenvolver um protótipo. No entanto, temos que ver que só tem que haver uma proporção face às atividades desenvolvidas e só durante o período do projeto. Aqui no RFAI, por exemplo, esse equipamento depois é um equipamento produtivo, aqui no RFAI já entra o custo de investimento. Há sempre aqui também uma análise para perceberem também em qual dos benefícios será mais majorado. Depois, então, aqui, pronto, percebendo aqui isto, vou passando a palavra aqui ao colega Carlos para fazer aqui uma comparação mais detalhada. Sim, fazendo aqui uma comparação entre os dois benefícios, tanto o RFAI como o CIFID, é apresentado aqui um quadro comparativo que espelha essencialmente aqui as principais diferenças entre ambos que fomos falando ao longo da apresentação. Eu destaquei aqui a questão das taxas de incentivo, dos 10% ou 30% no caso do RFAI, dos 32,5% taxa base do CIFID, que poderá majorar até aos 82,5%. A possibilidade do RFAI poder ainda permitir que as empresas tenham isenção ou redução do IMI, IDMT e do imposto de selo, no caso de aquisições que sejam compatíveis com o RFAI. Os limites de deduções à coleta, ou seja, os limites que as empresas têm um valor de benefício atribuído, mas depois têm que respeitar diferentes limites. No caso do RFAI, os tais 50% para empresas com mais de 3 anos de atividade e de 100% sem limite, melhor dizendo, para empresas com menos de 3 anos de atividade, e também no caso do CIFID, sem limite ao nível das deduções anuais. No caso de as empresas não conseguirem deduzir no imediato, no ano fiscal que apuram o incentivo, poderão reportá-lo
para os anos seguintes, no caso do RFI durante 10 anos e no caso do CIFID, que também foi aqui uma alteração também recente, também agora permite que as empresas reportem o crédito fiscal que poderá ir até 12 anos. Em termos de postos de trabalho, como referenciei, é uma relação bastante importante e obrigatória ser validada no caso em concreto do RFI, ou seja, o RFI incide sobre o investimento, no entanto, há sempre esta relação que deve estar subjacente ao projeto, ou seja, uma relação causa e efeito, que as empresas que façam, ou seja, que se candidatem, melhor dizendo, ao RFI, ao incentivo, deverão validar não só a parte da criação dos postos de trabalho, mas também a sua manutenção. E aqui falo também um pouco daquelas condições de acesso que falei há pouco, que no caso destes postos de trabalho, não só a parte dos investimentos que as empresas fazem devem ser mantidos num período de 3 ou 5 anos, e 3 anos no caso das PMEs e 5 anos no caso das grandes empresas, e aqui fala-se que este período conta-se a partir da data de conclusão do projeto de investimento. No caso de empresas que façam projetos de investimento plurianuais, o mais usual, 2, 3 anos, os investimentos, por exemplo, do primeiro ano apenas começam a considerar-se a partir do terceiro, que é o último, ou seja, os 3 anos ou os 5 contam-se a partir daí, e este prazo também se aplica aos postos de trabalho que estão relacionados com o projeto, ou seja, não só aqueles que estão a demonstrar o nexo de causalidade, mas também se considerarmos como custos elegíveis do projeto que têm que ser mantidos. E claro que falamos aqui sempre de postos de trabalho, não de pessoas. Se um posto de trabalho é afeta ao projeto e se a pessoa em causa sai, o que deve ser feita é a rápida substituição, não existindo aqui nenhum prazo em específico definido legalmente, ou seja, o que deve ser feito é essa substituição com as mesmas funções, com a mesma tipologia de contrato da pessoa que estava afeta ao projeto. Dando aqui um exemplo prático do CIFID mais RFI, porque olhando para os números é sempre mais fácil. Temos aqui, vamos admitir, uma empresa que não tem histórico CIFID nos últimos 2 anos. Em termos de dimensão, trata-se de uma pequena empresa com mais de 3 anos localizada na região norte e que basicamente no ano fiscal 2025 tem aqui 2 componentes, ou seja, esta empresa, por via do CIFID, fez aqui um projeto que está sustentado e aqui meramente exemplificativo na parte no desenvolvimento de novas fechaduras mais seguras, mais resistentes e mais fácil de instalação e manutenção. Por exemplo, o projeto está vocacionado para esse desenvolvimento destes novos produtos, em que a empresa em específico teve despesas de investigação e desenvolvimento e que aqui se subdividem em despesas com pessoal, em despesas dos custos de funcionamento e de equipamento, ou seja, para este desenvolvimento teve aqui um custo de cerca de 100 mil euros, ou seja, poderá logo à partida usufruir aqui desta taxa base dos 32,5% e como não tem histórico poderá usufruir da taxa incremental, ou seja, permite aqui ter um benefício de 82.500 euros. E para este desenvolvimento destas novas fechaduras, a empresa necessitou também de comprar novos equipamentos produtivos e fazer obras nas linhas de produção, ou seja, para além do investimento em ID, na parte do pessoal e no desenvolvimento, e investiu também em ativos corpóreos, que fez aqui um montante de €500 mil, ou seja, a empresa combinou aqui não só a parte do CIFID, mas também o RFI, o que permitiu ter aqui um crédito conjunto apurado de cerca de 230 mil euros. Ou seja, a empresa no mesmo ano conseguiu combinar estes 2 incentivos. Por um lado, começou com o desenvolvimento. Para esse desenvolvimento também precisou de comprar novas máquinas para as novas linhas de produção e, ou seja, com base nestes dois incentivos, fez aqui um montante bastante expressivo ao nível de incentivo fiscal apurado. Ao nível destes 2 benefícios, importa destacar que o CIFID
também é compatível com outros projetos, ou seja, aqui destaco que é cumulativo com os projetos IDT, financiados pelo Portugal 2030, aqui sendo que na parte que não é no CIFID, neste caso só irá corresponder para a parte não financiada pelo Portugal 2030, e no caso do RFAI também é compatível com os projetos, por exemplo, os Inovações Produtivas no âmbito do Portugal 2030. Ou seja, existe aqui também não só esta complementaridade, e esta empresa em específico, para além do RFAI e CIFID, poderia ainda combinar aqui incentivos financeiros, o que iria aqui acrescentar muito valor ao já apurado. Destacar que no caso do RFAI, como disse há pouco, aqui, e até está evidenciado o limite regional, ou seja, se a empresa já tem uma parte que é apoiada pelo Portugal 2030, ou seja, não poderá, em princípio, usufruir da totalidade do RFAI, porque lá está, e no caso em específico desta empresa que está localizada no Rio Norte, e é pequena empresa, tem aqui um limite de 50%. E se admite que uma empresa já tem uma taxa de incentivo não reembolsável de 40%, só a parte remanescente, até estes 50%, poderá ser elegível no RFAI. Não existem taxas intermédias de RFAI, ou seja, as empresas têm que analisar para o projeto de investimento, em primeiro lugar, olhar para o que é o equivalente de subvenção bruta à data da candidatura, ou seja, que margem tem disponível para poder usufruir de benefícios fiscais, neste caso o RFAI, tendo em conta que tem um projeto Portugal 2030 a decorrer. Depois aponta para essa margem, tendo essa margem, a empresa tem que fazer fazer a seleção, digamos assim, e a gestão de que forma consegue combinar ambos os incentivos. Porque lá está, estas margens, isto são cálculos de forma simplista, porque depois este equivalente de subvenção bruta é calculado de forma com valores atualizados, não só os incentivos fiscais e financeiros, mas também as aplicações relevantes. Ou seja, as empresas devem fazer este apuramento à partida da tal margem e depois ir acompanhando a evolução da margem disponível, sendo que nunca poderá ultrapassar, porque se ultrapassar terá de repor esse incentivo que colocou mais, e no último caso é o fiscal que perde. Dar aqui só também a nota que no caso em específico desta empresa e deste caso prático, como estamos aqui a combinar diferentes incentivos fiscais no mesmo ano, as empresas têm que sempre ter em conta também os princípios ao nível das deduções, ou seja, aos limites que já falámos anteriormente, mas depois, como estamos a falar de diferentes benefícios do mesmo ano fiscal, tem que ter cuidado sobre qual os incentivos que devem ser deduzidos e os respectivos montantes. Há que ter sempre atenção, e isso é o principal, questão do princípio da antiguidade, ou seja, os benefícios mais antigos são sempre à partida, são sempre os primeiros a ser utilizados, mas neste caso em concreto, como estamos a falar do mesmo ano, deve ser utilizado o princípio, deve ser adotado, melhor dizendo, o princípio da proporcionalidade, ou seja, a empresa terá de calcular, com base na coleta disponível, qual o peso de cada incentivo e aí fazer as respectivas deduções, nunca ultrapassando o limite, neste caso, o limite da pessoa coleta, que, por coincidência, bate certo com o limite regional, mas terá de fazer esta adoção deste princípio da proporcionalidade e, só dando aqui um exemplo meramente indicativo, se esta empresa em concreto tivesse uma coleta de IRC em 2025 de 100 mil euros, um terço teria que ser, isto em termos aproximados, um terço da coleta teria de ser usufruída pelo RFAI e os restantes 2 terços pelo CIFID. Carlos, está aqui uma questão do Paulo Vilaça, se um investimento efetuado com apoio do PRR pode, na parte que é suportada pela empresa, portanto, na parte que não foi sujeita a incentivo, beneficiar do CIFID. Pois, força. Não, tínhamos só a perceber a tipologia do projeto PRR, se for agenda,
por exemplo, temos é que perceber se é um projeto de investigação e desenvolvimento. Se for, pode. Por exemplo, agendas mobilizadoras podem ser, sim, a parte remanescente vir ao CIFID, e até agora os futuros IFICs que tinham aqui componente de inovação e investigação e desenvolvimento também poderão ser projetos que depois serão elegíveis no CIFID, na parte da investigação e desenvolvimento, as despesas remanescentes sempre. Paulo, depois No caso- quiser partilhar connosco mais informação. Sim, no caso do RFI, lá está, tem que se olhar para a tipologia do projeto, se estamos aqui a falar de ativos corpóreos e que sejam elegíveis, depois tem que se validar o enquadramento do projeto em específico, o enquadramento dos incentivos. Como disse há pouco, o RFI é um auxílio com finalidade regional, e depois, a partir daí, estando essas condicionantes validadas, ter-se-á de verificar se, com base no incentivo que a empresa está já a usufruir, se não ultrapassa os limites regionais. E caso não ultrapasse e tenha margem, poderá também usufruir do RFI nessa vertente correspondente à margem. No entanto, como disse há pouco, não existem as taxas de incentivo do RFI, são de 10% ou 30% consoante a região, por isso, no limite, tem que se ajustar sempre o investimento dentro do projeto e não adotar taxas de incentivo intermédias. Ok, obrigada aos dois. Pronto, mas isso aí, no âmbito seja CIFID ou RFI, não se preocupem que nós ajudamos nessas questões todas e em tudo o que o Carlos foi falando. André, não sei se há mais questões. Olha, acabei de receber aqui uma outra questão a perguntar porque é que não abordamos o ICE, se é por o considerarmos pouco interessante. Carlos, não sei se queres responder. Não foi por esse motivo, é que o webinar em causa era mais de forma a maximizar aqui os pontos relativos a um dos dois maiores benefícios, os dois maiores benefícios que estão a usufruir, a ser usufruídos pelas empresas. O incentivo à capitalização das empresas não foi abordado, efetivamente é um incentivo que está em vigor, ou seja, que surgiu com a revogação da dedução por lucros retidos em revestidos em 2022, ou seja, é um incentivo que ainda está em vigor. Em traços gerais, é um incentivo que também pode ter aqui potencial para as empresas, porque incide sobretudo sobre os aumentos líquidos de capitais próprios que as empresas podem ter ao longo dos anos, e aqui muitas das vezes as empresas até fazem estes aumentos, porque é o normal, que incorporam, por exemplo, os resultados positivos nos capitais próprios da empresa, e é um benefício que incide, que é um pouco aqui diferente do CIFID e do RFI, uma vez que incide sobre o lucro tributável, não sobre a coleta de IRC, mas que é um incentivo que, sem dúvida, também tem que ser olhado, porque permite aqui também deduções que vão sendo, empresas que vão fazendo o ICE, vão recorrendo, depois o saldo acumulado vai aumentando, vai ter daqui um potencial cada vez maior, e também vai ajudando aqui a abater neste caso o lucro tributável, que depois é apurado à coleta de IRC. Claro que se um baixa, o outro também irá baixar, por isso também é importante as empresas não deixarem de parte, fazer sempre essa análise, mas só não foi abordado neste webinar por não ser o objetivo em específico e estarmos a focar essencialmente na parte do ID e dos investimentos corpóreos. No entanto, fica sempre a ressalva que é um benefício que também trabalhamos, que também apoiamos diversas empresas e que deve ser utilizado, e muitas empresas podem estar a ser elegíveis, ou seja, porque não existe aqui uma discriminação, como por exemplo no RFI ao nível da localização e dos setores, ou seja, todas as empresas são elegíveis para este incentivo, e muitas das empresas podem estar, sem sequer saber, a fazer estes aumentos líquidos de capitais próprios, que é o normal, e não estão a recorrer. E por isso, também, caso tenham alguma dúvida ou uma questão, também nos podem entrar em contato connosco, que nós ajudamos a esclarecer e a candidatar o incentivo.
Obrigada, Carlos. Tenho só aqui uma mensagem do Pedro Branco a agradecer a partilha da informação, a dizer que foi bastante interessante, mas vai ter agora que sair. Obrigada, Pedro, pela sua participação. Carlos, então se quiseres agora, penso que já estarás aí na reta final da apresentação. Sim, agora passaremos então para a parte de algumas perguntas que são as mais usuais que têm surgido nos últimos tempos. Eu diria que, começando aqui pela primeira, dar aqui uma nota que, se quiserem, entretanto, colocar outras questões, poderão colocar, mas eu, começando então aqui pela primeira, para a Sofia, ao nível do RFI e CIFID, a questão é se perco o benefício se não utilizar este ano. Pronto, lá está, apesar de já terem sido até respostas que já fomos dando, mas reforçando, porque é sempre importante perceber que não se perde o benefício, lá está, como estava no quadro comparativo, o RFI, o que não for utilizado tem-se até 10 anos para utilizar o mesmo, e o CIFID foi alterado recentemente a partir de 2024, passou de 10 para 12 anos, ou seja, se não utilizar todo, poderão ter oportunidade de utilizar nos anos seguintes. Depois outra pergunta, também para a Sofia, se posso acumular o CIFID e o RFI com outros apoios e se posso usufruir de CIFID e RFI também em simultâneo. Pronto, é duplo sim, e até vimos no exemplo aqui a complementaridade dos dois benefícios CIFID e RFI e como utilizar os dois. Claro que terão sempre que seguir os princípios da antiguidade e da proporcionalidade que o Carlos referiu. E relativamente à acumulação de CIFID e RFI com outros apoios também, conforme já foi sendo referido, o CIFID pode ser cumulativo para a parte remanescente, ou seja, que não tem apoio, o CIFID para projetos de investigação e desenvolvimento do Portugal 2030, e seja projetos de investigação e desenvolvimento, aqui também temos os demonstradores, temos aqui também os IDIs, uma nova tipologia, mas também sempre tudo o que falarmos que na parte que tem investigação e desenvolvimento pode vir ao CIFID, e também mesmo no âmbito do PRR, as agendas mobilizadoras que também têm muita investigação e desenvolvimento, e aqui os IFICs que tiveram candidaturas recentes, também tínhamos aqui a componente de investigação e desenvolvimento. E o RFI, com outros apoios, nomeadamente aqui com a inovação produtiva, conforme o colega Carlos referiu, e também aqui no PRR, dependendo também aqui dos limites, porque trata-se de um auxílio regional. E no caso do CIFID, e uma vez que estamos aqui já em abril, com o prazo já muito perto do final, e muitas empresas agora perguntam se ainda vão a tempo, Sofia, no caso do CIFID é um processo demorado. As empresas que queiram usufruir do CIFID ainda vão, sobre o ano de 2025, ainda vão a tempo? Sim, vem muito a tempo. Exato, é assim, lá está, o processo de candidatura, claro que exige aqui o levantamento das atividades de investigação e desenvolvimento, mas lá está, nós ajudamos nesse processo todo. É muito comum as empresas não terem registros, lá está, até porque não estando habituados a fazer esses registros e estas candidaturas, mas isso não é problema, porque nós ajudamos, lá está, nessa parte, no levantamento, com conversas, reuniões, e a partir daí conseguimos elaborar aqui toda a memória descritiva necessária, fazer o levantamento dos custos com os documentos contabilísticos e conseguimos submeter a candidatura a tempo de 31 de maio, sendo que 31 de maio é sempre considerando um ano fiscal civil. Se determinada empresa tiver um ano fiscal diferente, é sempre aqui até ao 5º mês do término do ano fiscal. Depois, lá está, a submissão da candidatura. O que poderá ser demorado aqui, é a parte da análise da candidatura, porque estamos dependentes de uma entidade terceira. No entanto, poderá haver aqui várias estratégias para usufruir do benefício ou não, ou seja, há a candidatura e poderá ser utilizado logo o benefício fiscal com a sua introdução no modelo 22 e aguardar pela decisão da candidatura. Depois, dependendo da decisão, poderá ter que
haver alguma substituição do modelo 22 ou não, ou então não há introdução à submissão da candidatura, não há introdução do valor no modelo 22 e depois, após a decisão, vindo aprovado, há a substituição do modelo 22 com a introdução do valor. Pronto, aqui o processo mais demorado em si é aqui a avaliação por parte da entidade gestora. Pronto, lá está a data em 2020, as candidaturas de 2024 ainda existem muitas candidaturas sem decisão, já temos algumas com decisão, mas ainda existem muitas porque lá está, depois há sempre aqui a subcontratação de peritos por parte da ANI para avaliar tecnicamente a candidatura. E agora, pronto, aqui questões mais específicas e que também são questões que vão surgindo aqui para o colega Carlos. Caso tenham, façam as vossas questões em concreto, que estamos aqui para isso. Mas enquanto, pronto, fazem ou não. Carlos, existe um teto máximo de dedução à coleta de IRC quando utiliza o CIFID e o RFAI em simultâneo? Quando ambos são utilizados, e dando aqui voltando ao caso prático, não existe o limite será sempre os 100% da coleta, não é? No entanto, há limites individuais que têm que ser respeitados, há princípios que têm que ser adotados, quando existem benefícios fiscais essencialmente do mesmo ano. Por isso, a resposta é que não existe um teto máximo, há sim que analisar os limites individuais e depois ao nível coletivo, sendo que, e dar aqui uma nota que quando as empresas então não conseguem deduzir a totalidade do benefício fiscal num determinado período e podem reportá-lo, os tais 10 ou 12 anos, consoante cada benefício, as empresas não podem fazer a gestão do benefício consoante, por exemplo, tenham já um determinado ano IRC a receber, ou seja, o período de reporte só serve, está bem definido, para casos de insuficiência de coleta. Por isso, quando as empresas têm coleta, têm que deduzir até os seus máximos, porque se não deduzirem, podem, eventualmente num pedido de inspeção por parte da autoridade tributária, ter que, ou seja, esse benefício que não deduziram por causa da tal gestão de créditos fiscais, perder esse benefício que não foi utilizado no tempo correto. E onde estão definidos os limites máximos dos auxílios com finalidade regional? Como disse há pouco, os limites máximos isto é um mapa que foi publicado pela Comissão Europeia. Ele está vigente até, neste momento, até dezembro de 2027. E neste momento encontra-se, ou seja, neste mapa estão identificadas as regiões, as taxas bases dos limites, consoante cada região. Destacar aqui que só pequenas freguesias da área metropolitana de Lisboa e do Algarve são elegíveis, no caso do RFAI, nem todas as freguesias são elegíveis. E também é neste mapa onde são identificadas as tais majorações consoante a dimensão. Dar aqui a nota que, lá está, isto são limites, não são taxas de incentivo, nem são limites às deduções, porque muitas das vezes, e por coincidência alguns são semelhantes, o que induz aqui de forma errada as empresas e depois usufruem de taxas que não são permitidas. Pronto, uma questão mais específica também e do RFAI. O que acontece se um ativo considerado no RFAI é alienado antes de cumprir o período mínimo de manutenção? Como disse há pouco, no caso do RFAI, os investimentos devem ser mantidos 3 ou 5 anos, no caso estamos a falar de PMEs ou grandes empresas, considera-se sempre a partir da data de conclusão dos projetos e às vezes não coincide, grande parte das vezes não coincide com o ano de realização do investimento. Se um determinado ativo que foi considerado para efeitos de incentivo for vendido antes de cumprir este prazo, a empresa vai ter que devolver o incentivo correspondente a este bem, sendo que há aqui um acréscimo de juros compensatórios que são majorados
em 10 pontos percentuais. O que, e falando aqui das inspeções da autoridade tributária que são feitas só alguns anos após os projetos serem feitos, ou seja, estamos aqui a falar de poderem estas divergências serem detectadas só ao fim de 3, 4 anos, ou seja, e este valor do incentivo associado a este bem, mais os tais juros compensatórios e as majorações, aqui podem acrescer muito valor à penalidade que a empresa poderá ter por não cumprir esta condição. Dar a nota que isto é um fator de incumprimento. No entanto, se estivermos a falar aqui de um ativo, que é o ativo principal, um dos principais do projeto, que suporta o enquadramento, que suporta toda a demonstração das condições de elegibilidade do RFAI, pode pôr no limite em causa todo o incentivo, não só do bem específico, mas também dos bens associados, ou seja, de todo o projeto, se estivermos aqui a falar de um projeto 2, 3 anos. Carlos, temos aqui uma questão, já agora, a Sara pergunta se podemos acumular RFAI com os projetos PEPAC. Nesse caso em específico, ter-se-á de analisar, e voltando aqui um pouco à parte onde eu falei dos setores que eram elegíveis no RFAI, e quando falei nos setores que eram excluídos e abordei a parte da transformação e comercialização de produtos agrícolas, ou seja, ter-se-á de analisar, porque aí os projetos da PEPAC vão incidir sobre esses setores. Se for produção agrícola primária, se estivermos a falar desse setor, está logo à partida excluído, ou seja, não é compatível. Se estivermos a falar de um setor de transformação e comercialização, neste caso transformação de produtos agrícolas, ter-se-á de validar se a atividade é ou não elegível, e aqui há que ser feita a devida remissão para os produtos em específico e ver ou não se são compatíveis. Depois, validar também os tais limites, validar não só qual o suporte, ou seja, o suporte que essa candidatura em específico tem em termos de enquadramento, se é compatível com o RFAI, e depois também validar qual os incentivos que essa candidatura já tem ao nível financeiro e ver se tem a tal margem com base nos limites máximos dos auxílios que a empresa tem que usufruir, que pode usufruir, melhor dizendo. Obrigada, Carlos. Não temos aqui para já mais nenhuma questão. Pronto, então diria que podemos fazer, se calhar, esta última. Carlos, a isenção, redução do IMI, IMT e imposto de selo também é automática, como apuramento do incentivo fiscal RFAI? Não é automática, como disse há pouco, e aqui detalhando mais este tema, esta isenção ou redução, em primeiro lugar, deve ser sobre aplicações relevantes que sejam elegíveis no RFAI, com aquela exceção que existe, por exemplo, que dei esse caso prático de um terreno para a indústria transformadora, em que os terrenos só são elegíveis para a indústria extrativa. Ou seja, não é automático. Primeiro, as empresas devem fazer um requerimento junto ao município em causa, ou seja, validar, e depois nem todos os municípios têm os regulamentos aprovados para estes incentivos fiscais ao abrigo do RFAI, ou seja, primeiro tem que se validar se efetivamente o município tem ou não regulado esta possibilidade, depois fazer esse tal requerimento e depois é feita ali uma análise por parte do município, que depois terá de passar também pelas assembleias municipais e depois, sendo o parecer favorável, volta novamente para a autoridade tributária, em que é aí feito o acerto, no caso se estivermos aqui a falar da compra de um terreno do IMT e do imposto de selo, e depois também é aí validado com base nesse parecer do município, quantos anos, porque o IMI pode ir até uma isenção ou redução durante 10 anos, e aí também é o município que irá dizer qual é que é o prazo desta isenção, se houver, porque muitas das vezes o que acontece é que não tem estes 10 anos, tem só, por exemplo, 4, 5, 6 anos de isenção. Mas respondendo e concluindo à questão, não é automática, deve ser
em primeiro lugar, um projeto de investimento de interesse para a região, deve ser feito um requerimento ao município em causa e depois segue-se uns trâmites de candidatura também junto do município, e depois é analisado e depois é feito a tramitação para a autoridade tributária, que é feito os devidos acertos fiscais. Pronto, Andreia, não há mais... Ok, não temos aqui mais questões. De qualquer forma, só para reforçar que também no final da sessão iremos partilhar a apresentação e também poderão depois colocar-nos questões em maior detalhe, também diretamente aqui para os nossos colegas Sofia e Carlos. Sofia, ainda tens aqui mais alguma informação para... Pronto, para não estender muito mais, é só, e para terminarmos, como é que vos podemos apoiar? Para além de tudo aquilo que o Carlos foi dizendo e daquelas regras todas no RFAI que é necessário acautelar, ajudamos em todo esse processo e desde o início ao fim. Aqui na parte do CIFID, só também, e é importante que na Unity temos uma equipa vasta de engenheiros aqui para ajudar a fazer este diagnóstico se efetivamente existe atividade de investigação e desenvolvimento. Como curiosidade, por exemplo, a minha área é de ciências biomédicas, mas temos engenheiros do ambiente, químicos, de mecânica, de eletrotécnica, pronto, para perceberem aqui que conseguimos aqui um bocadinho partilhar a linguagem de chão de fábrica e aqui então fazer efetivamente esse levantamento de atividades de ID gratuitamente ou seja, só avançar para uma candidatura se efetivamente existe essa validação e existem atividades de investigação e desenvolvimento e acompanhamos em todo o restante processo. Somos nós, isto é, não se tem que preocupar com a parte, porque no CIFID exige uma memória descritiva, não se tem que preocupar com produzir nada, nós fazemos essas descrições, depois têm que ler e validar, porque obviamente vocês são os especialistas, fazemos aqui o cálculo do mesmo, tendo em conta as descrições, havendo aqui uma coerência, fazemos o levantamento dos custos, tratamos toda a documentação da submissão da candidatura e de todo o acompanhamento, caso existam pedidos de esclarecimento. Pronto, damos aqui um suporte integral. E para terminar ficam aqui estes QR codes, caso queiram saber mais ou ter mais aqui alguma informação. Temos um simulador CIFID muito simples, permitindo aqui, com base no cálculo, com estimativas, perceber aqui o potencial do benefício que podem usufruir, aqui um guia de benefícios fiscais e aqui mais também sobre o RFAI e também estarão aqui os nossos contactos, mas conforme a Andreia disse, será tudo partilhado e caso tenham questões, dúvidas, é só entrarem em contacto. Obrigada, Sofia, obrigada, Carlos, pela vossa disponibilidade e de partilharem todo esse conhecimento que vocês têm, experiência que realmente é super enriquecedor e, na verdade, é isso que faz os projetos dos nossos clientes também serem bem-sucedidos. E agora, passava a palavra à Carla. Carla, não sei se estás por aí, não te vejo. Estou sim, Andreia. Para então encerrares aqui esta nossa colaboração de hoje e espero que seja a primeira de muitas que venham para a frente. Muito bem. Eu sou a Carla Rodrigues e para terminar, cabe-me a mim mesmo finalizar, resta-me agradecer a presença de todos e sobretudo recordar que no Santander continuamos muito empenhados em apoiar as empresas com soluções simples, próximas e eficazes, ajudando-as a crescer e a tomar decisões com maior segurança. Um agradecimento também à Unity pela parceria, pela partilha de hoje, que de facto foi excepcional. Sofia, Carlos, Andreia e Inês, 5 estrelas. Contamos muito convosco para levar este conhecimento mais longe. Partilhem, apliquem, questionem-nos e, sobretudo, vejam-nos também como parceiros de confiança. Portanto, só me resta desejar a todos um resto de um excelente dia e até ao próximo webinar. Obrigada, Carla. Até à próxima.